A primeira versão de D&D era brutal. D&D é bagulho de RPG de mesa, né? A primeira edição de D&D era brutal. D&D, Muito Dungeons and mais Dragons. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Dungeons and Dragons. Mas por que não tá o tracinho aqui no bagulho? Aquele S lá. do que qualquer coisa que a gente conhece. Ai, Hoje, quando você intancável. cria um personagem, você pensa em build, em combo, em como ele vai evoluir, em qual habilidade você vai Nunca pegar no joguei nível RPG de 5 mesa, e tá, no nível rapaziada? 10. Só que na primeira edição, você só pensava em uma coisa. Ai, será que a gente sobrevive hoje? Fala, aventureiro, eu sou Miguel Gontijo. E se você não conhecia a primeira edição de D&D e Da como ela hora a era narração do difícil cara. de jogar, hoje eu vou te mostrar. Porque não tinha equilíbrio, não tinha segurança, não tinha essa ideia de que o jogo era seguro e tava ali pra contar uma história. O jogo tava ali pra te testar. Um combate podia dar errado muito fácil. Um erro de decisão podia acabar com seu personagem na hora. E isso não era raro de acontecer. Dungeons and Dragons não surgiu de uma empresa gigante. Não veio de um estúdio cheio de Cara, eu dinheiro. assisti essa veio de bomba no cinema, cara. Não vou mentir, o filme não é ruim, não. Eu assisti essa bomba no cinema com a minha irmã. dois caras completamente Pelo amor de pirados. Deus, cara. De um lado, Mas a trama desse bagulho é meio merda. Pra falar a verdade. Gygax, um cara fissurado por história militar, batalhas, estratégias, aquelas simulações gigantes de guerra. Do outro lado, o Dave Arneson, que olhou pra tudo isso e pensou: pô, legal, mas e se a gente transformasse isso em fantasia? E aí começou o caos. O Gygax tinha criado um sistema chamado Chainmail, que era basicamente um jogo de batalha medieval. Só que no final do livro, ele colocou um nos anos apêndice, 71? um extra. Uma coisa meio experimental. Magos, dragões e criaturas fantásticas. E o Arneson pegou isso e D&D quebrou matei muito completamente a aliado. lógica do Como jogo. assim, caralho? Vascar os aliados. Em vez de cada jogador controlar um exército inteiro, ele falou: ah, e se cada jogador controlasse um só personagem? Um seu único personagem. cara. E aí nasceu o Blackmoor, uma dungeon em um castelo. E um grupo de malucos explorando aquilo sem saber o que tinha lá dentro. E detalhe, não tinha regra direito, era improviso total. A primeira campanha de D&D não veio de uma mesa épica. Foi num porão com papel solto, ideia maluca e gente testando coisa toda hora. E os primeiros personagens? O próprio Gygax jogava com um mago, Mordekainen. É isso aí, aquele mesmo que virou magia oficial depois. E também tinha Matei muito o Roglar, Dross. um guerreiro que basicamente virou uma lenda dentro do jogo. Só que aí vem o mais absurdo, nem todas as classes existiam. Sabe o Ladino? Ele não existia. Um jogador simplesmente falou: ah, mas eu quero jogar escondido, abrir fechaduras e fazer coisas furtivas. E eles tiveram que inventar a classe depois. Nada era planejado, nada era equilibrado. Era tentativa e erro o tempo todo. E mesmo assim, eles decidiram transformar isso em um jogo. Só que ninguém quis publicar. Porque pensa comigo, um jogo de tabuleiro, sem final definido, sem objetivo claro. Pra época, isso não fazia nenhum sentido. Então, em 1974, com praticamente nada de dinheiro, eles criaram a TSR e lançaram o primeiro D&D, com 1000 cópias montadas à mão. Cada arte parecia um rabisco de guardanapo. Um negócio completamente underground. E mesmo assim, o jogo começou a se espalhar, principalmente em universidades e bases militares. Gente, Era Dark Paladin usava os amigos para derrotar os vilões. E aí, você pegava os malucos, você pegava os aliados e usava ele como espada? levando isso pra todo canto, porque você só precisava de duas coisas: papel e caneta, e um pouco de imaginação. Espera, mas se não tinha um ladino, quais eram as classes que dava pra jogar? O jogo começava com 3 opções, só 3, e pronto. Ou você era um cara que bate, ou você era um cara que solta magia, ou um cara que não tenta morrer no meio de tudo isso. O famoso trio santo. Primeiro, o Fighting Man, ou guerreiro. Só que esquece essa coisa de build, estilo de luta, combo, não tinha nada disso. Ele podia usar qualquer arma, qualquer armadura e acabou. Esse era o diferencial dele. E mesmo assim, ele ainda podia morrer muito fácil. A função dele era basicamente ficar na linha de frente, segurando a porrada, pra impedir que o mago fosse apagado da existência em um único turno. Agora, o mago, cara, o mago era um teste de paciência. Você só tinha uma magia por dia. Uma. Usou e acabou. Você virava um cara com uma faquinha, torcendo pra não olhar torto pra um Goblin. E com um D4 de vida. Qualquer coisa no jogo podia te matar. Era quase um modo hardcore. E a terceira classe... Mano, tentar colecionar essas porra aí dos livros. Negativo, mano. Ah, não.
o que é o mais curioso de todos. Ele surgiu porque Cadê o alguém fanboy do precisava grupo? matar um vampiro. Só por causa disso. Criaram uma classe pra resolver esse problema na mesa. E mesmo assim, no nível 1, ele não tinha magia. Era tipo um guerreiro religioso que usava uma clava, uma massa, tentando afastar os mortos-vivos na base da fé e só. E agora segura essa, porque fica ainda mais estranho. Naquela época, as raças eram como se fossem as classes. Você queria jogar de anão, então sua classe era meio que anão, pra você poder jogar de guerreiro, ou o halfling também pra isso. Você não tinha muita escolha. O elfo ainda era mais caótico, porque ele servia pra ser clérigo, mas também pra ser mago. Era um pouco confuso. assim, Você não caralho? podia ser os dois ao mesmo tempo, mas podia alternar entre eles. Era tipo trocar de personagem no meio da campanha, era bem estranho. E aí, com o tempo, o jogo foi Peraí, então eles fizeram as raças linkadas as raças linkadas às classes que eles usam. Aí é paia. Culpa do mago não ter tancado o golpe. Eu dava pra ele sair da Alcance e voltar. Foda-se. Tava no meio. crescendo, surgiram mais regras, surgiram suplementos. E foi nesse ponto que entrou o ladrão. Não o ladino, era o ladrão. Eu achei engraçado essa foto do Lulo e do Bonossauro. Aí eu coloquei. É isso, continue com o vídeo. E depois também vieram o paladino, o druida e o monge. E até assassino apareceu como uma classe própria. Com o tempo eles foram juntando e modificando o conceito até chegar no que a gente Um tem bagulho hoje. que faltou no Dragon's Dogma 2, mano, foi ter definição de raça, mano. Só tem os Leutérias e os humanos naquela porra lá. Devia ter... Ó, tem elfo no jogo, mas não tem a raça elfo pra você jogar. Não vi até agora, não. No jogo. Mas e aí? Como ladino e outras classes. Mas naquele tempo, não tinha essa coisa de subclasse. Cada classe era uma classe. Mas olha a diferença. Hoje você cria um personagem pensando em build. Naquela época, 2 personagens de nível 1 eram praticamente iguais no papel. O que diferenciava eles era o jogador. Era o jeito que você descrevia, as decisões que você tomava e, principalmente, você estar vivo ou não até esse ponto. Mas antes, se você tá procurando um lugar pra jogar RPG e for maior de idade, a Torre Espiral é exatamente o que você precisa. O link do Discord deles tá aqui na descrição. Tá, mas se não tinha ladino, não tinha monge, não tinha bárbaro, como é que era jogar isso? Se você tá pensando em algo parecido com o que é hoje em dia, esquece. Dark Paladin tem como correr atacando um inimigo de longe. Correr atacando um inimigo de longe? Como assim, caralho? Corre até ele e ataca ou você joga sua espada? Nada de história épica, nada de personagem cheio de profundidade, nada de campanha cinematográfica. O começo de D&D era só sobrevivência. Era basicamente só dungeon atrás de dungeon. Você entrava numa masmorra, avançava por uma sala, abria a porta sem saber o que tinha do outro lado, torcia pra não morrer. Qualquer erro podia ser o seu último. A estrutura do jogo era quase brutal. Era entrar, explorar, lutar, pegar tesouro e sair vivo. Se você conseguisse sair vivo, já era uma vitória. Basicamente uma dungeon de qualquer jogo. Não precisava salvar o mundo, não precisava derrotar vilão grande, e às vezes só sobreviver já era o suficiente. E no começo, era literalmente isso, masmorras, porões, ruínas, túneis, lugares fechados, perigosos, cheios de coisas querendo te matar. Só que com o tempo, isso começou a crescer. Essas dungeons viraram templos antigos, florestas amaldiçoadas, cidades abandonadas, e os mestres começaram a conectar tudo isso. Um lugar levava a outro, que levava a outro, e sem perceber eles começaram a criar mundos inteiros. E foi assim que nasceram cenários gigantes, como Forgotten Realms, mais lá na frente. Só que um detalhe, o roleplay nessa época quase não existia. Não tinha essa parada de interpretar o personagem, fazer voz, criar drama. Era muito mais direto. Só que aí aconteceu uma coisa muito interessante. Os próprios jogadores começaram a querer mais roleplay. Começaram a dar personalidade pros personagens, criar história, criar relações. Não porque o sistema mandava, mas porque eles queriam. O roleplay nasceu dos jogadores, não diretamente das regras. Só que mesmo assim, o jogo ainda era brutal. Era tático, era combate atrás de combate, não tinha perícia pra resolver tudo na conversa, não tinha sistema pra facilitar a interpretação. Não tinha segunda chance. Era combate, pausa, combate e às vezes, morte. Era um jogo de pressão o tempo inteiro. Você só respirava entre um risco de morte e outro. E isso é o mais doido de tudo. Porque hoje, quando a gente pensa em D&D, a gente pensa em história, em narrativa, em jornada coletiva. Mas naquela época o objetivo era muito simples. Entrar na dungeon, sobreviver e matar o dragão. Beleza, eu entrei na dungeon, avancei e sobrevivi. Mas o que tinha lá dentro? Se você acha que eram só goblins e esqueletos na sua dungeon, pode esquecer. O D&D nasceu com algumas das criaturas mais bizarras e mais cruéis já criadas em um jogo.
E começando por um dos maiores símbolos dele até hoje, o Beholder. O observador. porra O aí, mago mano. já sofria para sobreviver e simplesmente parava de funcionar na hora. Poxa, isso aqui não é de um comercial de Cup Noodles? Não tinha magia, não tinha truque, era só desespero. E isso não era exceção, tá? Isso era o padrão da época. Também tinha o cubo gelatinoso, que é um cubo transparente gigante, feito pra punir Essa jogador porra aí que vai distraído. estar no nesse God of War aí. Que não é God of War. Aquilo não é God of War, rapaziada. Porra, mano, olha. Você tá andando num corredor escuro sem prestar atenção. E de repente você encontra o monstro. Só que você tá dentro dele, sendo dissolvido por ácido. Agora pensa no monstro da ferrugem. Talvez o monstro mais odiado da história. Ele não queria te matar. Ele queria algo muito pior. Ele queria o seu equipamento. Hein? Sua armadura caríssima, sua espada mágica, o seu loot suado virava ferrugem. Era o jogo olhando pra você e falando assim: achou que tava seguro? Voltar pra desgraça agora. A desgraça! Porra. Desgraça! Que é o mundo real. E claro, o trauma coletivo dos jogadores até hoje. O Mímico. Um monstro que virou meme, mas nasceu pra punir a ganância. Naquela época, o objetivo do jogo era pegar tesouro. Então o jogo olha pra você e fala: ou você abre o baú, ou o baú abre você. Oxi, oxi. Que papo é esse, maluco? Sai fora, doido. Mas nada, absolutamente Afaste-se. nada chega perto do nível de crueldade de Tumba dos Horrores. Um cenário criado pelo próprio Gygax. Ali dentro te esperando estava o Acererak, um crânio flutuante com joias nos olhos. E ele não lutava justo. Se você não atacasse direito, ele simplesmente puxava sua alma pra dentro de uma dessas joias, sem teste, sem segunda chance, E sem caralho. volta. O seu personagem era só apagado da história. É curioso porque muitos desses monstros vieram de bonequinhos de plásticos baratos que o Gygax comprava em lojas de Ah. 1,99. Ele olhava pra essas coisas e pensava: tá, como é que eu Me faço? fez lembrar da Recreio, mano. Porra. Onde será que foi parar aquele tucano que eu tinha do Angry Birds da Recreio, mano? Onde será que foi parar aquela porra? Isso, matar os jogadores. Naquela época, os monstros não eram feitos só pra te derrotar, eles também eram feitos pra te testar, pra ver se você era esperto o suficiente pra fugir ou teimoso o suficiente pra morrer tentando. E no fim, o verdadeiro monstro daquela época não era o dragão, era o jogador que conseguia chegar no nível 10 e ainda vivo. O Ficha Suja também tem vários vídeos Meu ensinando Deus do como céu. jogar D&D, incluindo como criar uma ficha do zero, passo a passo. É, rapaziada, e tem também, se interesse você nesse quiser RPG aprender a aí. fazer um mago, o Ficha Suja também Mas tem eu um nunca- vídeo nunca ensinando cheguei- passo a chegaria passo a jogar como montar mesmo. um. Te espero lá. Um bagulho de RPG de mesa. Opa. Dungeons Dragons 1 e... Oxi, Dungeons Dragons 1 não era sobre criar heróis épicos, mas criar um time do Vasco e seus reservas. Exatamente. Eu jogando minha segunda sessão da... Cara, como que se fala isso aqui? Da 30ª campanha da 5ª edição. E não consigo passar do nível 3. Como que isso funciona, cara? Você não tá jogando em equipe ou você tá jogando com o ChatGPT, sei lá? Tem um colega que joga o RPG dele com o ChatGPT. Dark Paladin, um clássico com muita movimentação, ação extra. No escuro deu até teleporte na frente de um inimigo. Que porra é essa? Como assim?